Eu sei que pode parecer meio mórbido, mas It, a Coisa tem um lugar muito especial no meu coração. Não só pelo fato de ter sido o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal foi sobre uma crítica, né, da adaptação de 2017 do livro do Stephen King, mas também porque eu acho que ele é uma história de amizade e de relacionamento muito envolvente e que acontece de ter um palhaço assassino. Então eu estava esperando ansiosamente pelo lançamento desse filme que termina de contar a história do Clube dos Otários e a batalha final deles contra Pennywise e o palhaço dançarino. Hello. Hoje eu vou falar de It Capítulo 2. E pode ficar tranquilo que eu vou evitar ao máximo dar qualquer tipo de spoiler sobre esse novo filme. Claro que eu vou ter que mencionar coisas que aconteceram no primeiro e que também estão nos trailers e na sinopse oficial, mas eu acho que aí tá perdoado. Em 2017, It, a Coisa Capítulo 1 se tornou a maior bilheteria para um filme de terror na história do cinema até então, e ele adaptava praticamente metade desse tijolo gigantesco que é esse livro do Stephen King. É um livro de mais de 1.200 páginas e que conta a história de um grupo de amigos que mora numa cidadezinha no Maine, uma cidade chamada Derry, e que eles enfrentam em dois momentos da vida, uma vez quando eles são crianças e outra vez quando eles são adultos, uma entidade que muda de forma dependendo de como ele acha que ele vai assustar a sua vítima mais. Normalmente ele assume uma forma padrão, que é o palhaço Pennywise, que é o que a gente conhece aí, que eles usam muito na divulgação dos pôsteres, dos trailers e tudo mais. E o livro conta essas histórias de maneira intercalada, então a gente vê as aventuras deles quando eles eram crianças e também eles adultos enfrentando esse palhaço, esse monstro duas vezes. Na hora de adaptar esse livro para as telas, o diretor Andy Muschietti tomou a decisão de contar primeiro toda a parte deles crianças. Então todo o primeiro filme se passa nos anos 80 e conta a história do ponto de vista desses pré-adolescentes. E teoricamente o segundo filme contaria apenas da parte deles adultos. Só que o elenco infantil escolhido para interpretar esses personagens fez tanto sucesso com o público que o diretor decidiu trazer todos eles de volta e aproveitá-los ao máximo na sequência. Quando isso foi anunciado, eu cheguei a achar que era até um certo oportunismo do diretor e do estúdio, porque afinal de contas a história teria movido, né, para frente, para o futuro, e não precisaria mais focar tanto nas crianças, mas no final das contas isso ajudou pra caramba o It Capítulo 2. Esse filme então segue uma estrutura muito mais próxima do que é o livro, intercalando momentos do passado e do presente, mostrando as histórias correndo simultaneamente. Isso foi ótimo porque, inclusive, algumas partes que tinham sido cortadas da adaptação de 2017 foram reutilizadas nesse novo filme, cenas que eu tinha ficado bem chateado que elas tinham sido cortadas. Existe um preconceito de que crianças normalmente não são bons atores e que é difícil encontrar uma que realmente consiga passar para o público uma carga emocional mais forte, mais envolvente. E se já é difícil encontrar uma, imagine encontrar 7 crianças diferentes para serem a protagonista de um filme. Felizmente o Andy Muschietti conseguiu escolher muito bem esses atores, eles são realmente incríveis. E quando chegou a hora de escalar o elenco adulto para a continuação, a preocupação era que esses atores adultos fizessem jus ao legado deixado pelos atores crianças. Então, interpretando o Clube dos Otários em sua versão adulta, a gente vai encontrar o James McAvoy como Bill, a Jessica Chastain como a Beverly, o Jay Ryan como Ben, o Bill Hader como Richie, o Isaiah Mustafa como Mike, o James Ransone como Ed e o Andy Bean como o Stanley. E essa escalação não podia ter sido mais perfeita, não só pelo fato dos atores se parecerem absurdamente, como fica muito óbvio que eles estudaram minuciosamente como os atores infantis construíram seus personagens, não só no jeito de falar, mas também pequenos trejeitos. É impressionante o que eles conseguiram fazer aqui. Mesmo porque existia uma pressão em cima deles muito grande para que eles fizessem jus ao legado deixado pelos meninos. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é a importância do envolvimento emocional que o público precisa ter com os personagens da tela. Porque se você não gosta de quem você está ali acompanhando a história, a hora que ele entra em perigo, você não dá a mínima. Mas como a gente está acompanhando essa história já faz 2 anos e eles fazem questão de trazer as crianças de volta nesse filme para lembrar por que você se apaixonou por elas, a impressão que eu tive é que eu estava vendo velhos amigos meus enfrentando aqueles terrores que o Pennywise, que a coisa coloca na frente deles, e fazia muito tempo que eu não passava tanto medo no cinema. Foi realmente uma experiência assustadora, eu fiquei todo encolhido ali na minha poltrona. Foi realmente
intenso. E olha que eu já tinha achado o primeiro bastante assustador, mas esse aqui é ainda mais. O Andy Muschietti é muito bom em estabelecer uma cena e colocar coisinhas no fundo que não necessariamente todo mundo vai perceber, mas se você perceber, você vai se cagar de medo. E apesar dele ser bastante assustador, a história também é muito emocionante. Pela segunda vez na minha vida, eu chorei assistindo um filme de terror no final, devido ao engajamento que eu estava com aquela história e com aquelas pessoas. Foi realmente muito incrível a hora que as luzes do cinema acenderam, eu ter que secar as minhas lágrimas ali, de tão emocionado que eu tava. O filme é bastante longo, ele tem quase 3 horas de duração, mas eu acho que eles aproveitaram muito bem esse tempo para conseguir te reapresentar esses personagens que você não via há algum tempo e estabelecer a situação de perigo atual deles. Então eu vi algumas críticas falando que o filme é muito cansativo. Eu não concordo, eu achei ele com um ritmo muito bom, apesar de ter aí quase 3 horas. Adaptar um livro de mais de 1.200 páginas para um filme, nesse caso 2 filmes, é um trabalho muito difícil em termos de deixar tudo que está nas páginas acontecendo nas telas também. Mesmo tendo algumas mudanças na forma como a história termina e se desenvolve, ali, principalmente da segunda metade do filme pra frente, o tom e a essência do livro, do romance do Stephen King tá todo ali, tá bem fiel. E isso é que realmente importa numa adaptação. E mesmo porque eu acho que no final do livro tem algumas coisas, algumas explicações sobre o que a coisa é que eu acho que dificilmente funcionaria num filme. E que eles foram muito espertos em deixar de fora. Eu tenho que falar um pouco aqui também do Bill Skarsgård, que é o ator que interpreta o Pennywise, o palhaço dançarino, porque eu tenho certeza que daqui a alguns anos ele vai ser reconhecido como uma lenda do cinema, e especificamente do cinema de terror. Claro que todo o design do personagem também é muito incrível, mas de nada isso adiantaria se o ator que estivesse ali por trás de toda aquela maquiagem não desse conta do recado como o Skarsgård faz. Do mesmo jeito que a minha geração de 30 e poucos anos teve sua infância marcada por personagens de terror muito icônicos como o Freddy Krueger, o Jason, o Chuck, eu tenho certeza que o Pennywise vai marcar essa aqui, de fato. E ele não deve em nada para esses vilões mais clássicos. Então agora que o livro foi inteiro adaptado já para o cinema, a história do Clube dos Otários já terminou. O diretor Andy Muschietti disse que eles não vão aparecer em possíveis futuros projetos envolvendo o It, porque é óbvio que a Warner não vai deixar essa franquia morrer. Eu tenho certeza que esse filme também vai fazer bastante dinheiro e ainda existe muito a ser explorado do Pennywise e da coisa do It, porque várias coisas não conseguiram ser adaptadas do livro, que falam muito do passado da criatura. Então se você é como eu, que você gosta de ir no cinema para ver um filme de terror e passar realmente muito medo e depois não conseguir dormir de tanto pesadelo que você tem, o filme para você nesse ano é It, capítulo 2. Só que eu sou uma pessoa muito eclética, eu não gosto apenas de filmes de terror, eu gosto também de desenho animado, de comédia, de ação. Então, para não perder nenhum dos próximos vídeos que eu colocar aqui no canal, não deixa de se inscrever nele e clica no sininho para receber as notificações para quando eu colocar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui hoje, um forte abraço e até a próxima!